E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos lá, hoje teve clássico e hoje eu vou dar um destaque muito grande para esse jogo, né, de duas equipes que vêm aí muito mal. O Palmeiras de uma goleada, 4-0 para o Novo Horizontino, e o São Paulo uma derrota para a Portuguesa, e falar um pouco aí sobre os bastidores e o que aconteceu no jogo. Beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações, deixe o seu like se você gostar do vídeo, dislike se você não gostar, não tem problema, e compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Recado dado, bora pro vídeo. Então vamos lá. Palmeiras e São Paulo vieram com situações meio parecidas, né? O Palmeiras, apesar de 3 vitórias, todas as 3 por 1-0, na última partida perdeu para o Novo Horizontino por 4-0, uma partida muito ruim do clube, tá? Muito ruim mesmo. O Palmeiras não jogou muito bem, o time foi muito questionado, Abel Ferreira muito questionado, e as conclusões que o clube tomou, né, informou do porquê, foram piores ainda, né? Acabou meio que ali colocando a culpa nos 2 meninos da base, a culpa no juiz. Então, uma situação muito complicada. Do outro lado, nós temos o São Paulo, que vem aí de uma crise política muito grande, né? Saída do presidente, o impeachment do presidente anunciando, diretor de futebol saindo, coordenador de futebol saindo, Muricy Ramalho saiu de São Paulo para o seu lugar. O São Paulo foi atrás do Rafinha, que estava como comentarista na Sport TV, se eu não me engano, e aceitou, e hoje agora, para o lugar do Muricy, o Rafinha aceitou essa condição. O vice, né, o Misashi, né, não lembro agora, que o pessoal está falando que é o senhor Miyagi do São Paulo, assumiu, mas ainda tem muito trabalho pela frente. O São Paulo veio de uma derrota para a Portuguesa por 3-2, num jogo que a Portuguesa também teve todos os méritos para vencer, um jogo que o São Paulo jogou muito ruim, mesmo, né? Não jogou bem. Então, duas equipes que vêm de jogos que não foram bem, que não atuaram bem. O Palmeiras, né? O Palmeiras entrou num 4-2-3-1, né? O Carlos Miguel no gol, o Kevin na lateral direita, o Gustavo Gomes, Bruno Fux e o Piquerez na lateral esquerda, Andreas Pereira e Marlon com volantes. Na frente o Alan como ponta, Maurício e o Sousa, e na frente o Flaco Lopes. Esse foi o time que começou o jogo no Palmeiras. Do lado do São Paulo foi o Rafael, o Mike na lateral direita, Alan Franco, Arboleda e Enzo Dias, né? No meio campo, Danielzinho Bobadilha, Marcos Antônio, Tapia, Luciano e na frente o Luca. Esse foi o time que iniciou no São Paulo. Tá? As substituições: para o lado do São Paulo entrou o Caleri no lugar do Tapia, Ferreirinha no lugar do Luca Marques e o Wendel no lugar do Enzo Dias. Isso já praticamente no final do jogo. Tá? Do lado do Palmeiras, o Vitor Roque entrou no lugar do Lopes, do Flaco Lopes, o Emílio Martins entrou no lugar do Andreas Pereira, Felipe Anderson no lugar do Alan, Luigi no lugar do Sousa e o Veiga no lugar do Maurício. Tá? Essas foram as substituições dos jogadores que entraram. Vou falar um pouquinho do jogo. Tá? O jogo não foi uma partida de um clássico, né, entre São Paulo e Palmeiras, que nós estamos acostumados. De um lado, né, sendo bem prático, né, na análise, de um lado nós tínhamos um time que estava jogando para vencer, e do outro nós tínhamos um time que estava jogando por jogar. Vocês conseguem imaginar quem foi? O Palmeiras ganhou o jogo por 3-1. Tá? Então o Palmeiras é um time que entrou com vontade de ganhar, e o São Paulo foi o time que entrou por entrar. Simples. E pode ter certeza que a conta vai para o Crespo. Tá? E eu não duvido se entre hoje, no final de semana, ou até mesmo no início da próxima semana, o Crespo seja dispensado pelos maus resultados. Como se a culpa, 100% da culpa fosse dele. Ele tem culpa? Sim, o Crespo tem culpa, porém ele não é 100% culpado.
Então, São Paulo vive uma crise, vive uma situação extremamente complicada. Do lado do Palmeiras, que veio bem turbulento, o Palmeiras jogou bem. Bem no sentido literal do sim, fez a sua parte. Foi para cima, quis ganhar a partida, chutou pro gol, arriscou, marcou bem, marcou a saída de bola. Então o Palmeiras fez a sua parte. E quando um time faz a sua parte querendo vencer e enfrenta outro time que não quer vencer, que não quer jogar, a tendência é esse time vencer. E foi exatamente o que aconteceu. Em nenhum momento do jogo o São Paulo ofereceu qualquer tipo de dificuldade para o Palmeiras. Ah, Fernando, mas o São Paulo empatou o jogo. De fato, o Palmeiras fez um gol, continuou indo para cima do São Paulo. O São Paulo, numa jogada, achou o gol. O Bobadilla achou ali um gol. E foi só isso. Não teve mais lance assim. O Tapia perdeu um gol feito. Mas um gol feio. Um gol que atacante nenhum pode perder. Ainda mais quando você está perdendo um jogo. Você está perdendo a partida. E o Tapia perdeu. Mas por que ele perdeu? Porque a diretoria antiga contratou o Tapia, porque o Tapia é um excelente, é um grande jogador. É um jogador esforçado, é um jogador que tem muita raça. Só que só esforço e raça não ganha partida. Você precisa ter técnica, você precisa ter faro de gol. E o Tapia não tem isso. Desculpa, mas não tem. Não tenho nada contra o jogador, absolutamente nada. Mas é isso. Então a proposta do Palmeiras foi subir a marcação, marcar a saída de marcação de São Paulo, né? E conseguiu fazer isso muito bem. O meio-campo do Palmeiras é muito bom, o Palmeiras populou bem o meio-campo ali, não deixando o São Paulo jogar. Então o São Paulo não conseguia sair jogando, era obrigado a ficar dando muito passe, ia retornar muito, acionar muito o Rafael, e o Palmeiras ia fazendo uma abafa, ia para cima, o que diminuía o espaço para o São Paulo. O São Paulo era obrigado a dar chutão para frente. E esse chutão para frente, o Palmeiras sempre recuperava a bola. Dificilmente a bola ficava com o São Paulo. E quando o São Paulo achava uma brecha, era porque o Palmeiras estava... A zaga ali do Palmeiras, para não ter essa intensidade a todo momento, dava uma relaxada, que é onde o São Paulo conseguia ali fazer um toque e chegar ali na meta do Carlos Miguel, que com sinceridade não teve muito trabalho, não teve absolutamente trabalho, quase trabalho nenhum na partida. Tá? Os caras que entraram não mudou em nada, né? Na parte do São Paulo não mudou absolutamente nada. Na parte do Palmeiras continuou a proposta do Palmeiras continuou, manteve, e com isso o Palmeiras conseguiu sair com a vitória. Tá. Gente, falando assim, pro lado do Palmeiras dá um alívio, tá? Um alívio temporário, tá, palmeirense? Não menosprezando a vitória, longe disso, mas não dá para você fazer falar assim, pô, melhorou, justamente por conta disso. Jogou contra um time que estava sem vontade nenhuma de ganhar o jogo. E o Palmeiras, com 5% de vontade, conseguiu ser melhor que o São Paulo. Então, o próximo jogo do Palmeiras, se ele manter esse ritmo, aí sim, pô, a gente pode falar, pô, legal, o Palmeiras tá ali acordando, tá melhorando. Mas esse jogo contra o São Paulo não dá para ser um critério, não dá para ser parâmetro para nada, porque o São Paulo não entrou para ganhar o jogo. Talvez, se tivesse jogado com um pouquinho mais de vontade, com um pouquinho mais de empenho, de raça, o jogo poderia ter sido diferente, poderia ser um 3-2, um 3-3, um 4-3, não sei. Né? O Palmeiras poderia ter ganhado, só que com mais dificuldade. Ou, né, nem tanto, poderia ter sido um 1-0 magro, um 2-1 magro para o Palmeiras. Tá? O ponto que eu quero chegar é que o São Paulo não quis jogar, o São Paulo não quis vencer, não quis, sabe? Não impôs assim, tipo, chegou o Palmeiras e falou, pô, aqui é o São Paulo, não, você não vai ter facilidade. Não fez isso. Tá? Então, para o Palmeiras, não é ainda um parâmetro para falar que o time acordou. Tá? A verdade é essa. Ah, mas ganhou. Beleza, ganhou porque, como eu disse, o outro time não quis jogar e o Palmeiras fez a parte dele. Então vamos ver os próximos jogos aí do Palmeiras.
se o time tem uma evolução, se o time melhora, tá? Como eu disse em outros vídeos falando dos jogos do Palmeiras, mesmo quando o Palmeiras ganhou, eu ainda falei, olha, é muito pouco pro Palmeiras. O Palmeiras é um time aí que é um dos melhores elencos do Brasil hoje, 1-0 é fraco. Aí vem, o time tá jogando como se fosse pré-temporada, não sei o quê. Entendo, mas não é desculpa. Tá? Não é desculpa. Olha o Corinthians. O jogo do Corinthians contra o Santos é o maior exemplo. O Corinthians não tem um elenco magnífico, não tem um elenco maravilhoso, mas tecnicamente jogou muito bem. O Dorival conseguiu montar um time tecnicamente que conseguiu anular o Santos, que também não está jogando tudo isso, mas o Santos, querendo ou não, ainda é um time que é chato, que vai para cima, que esforça, que tenta. Então, o que eu vejo hoje na minha análise é que o Palmeiras de 2025, o Palmeiras de 2026 é o mesmo Palmeiras de 2025. Você não tem evolução, você não tem nada novo, né? E você vê pela postura do técnico, né? O Abel Ferreira, como sempre, ele nunca erra. Todo mundo erra, menos ele. Ele não erra a opção tática, ele não erra na escalação, ele não erra nas substituições, ele não erra no posicionamento, ele não erra. Ele é o cara que ele sabe tudo, o problema é de todos, menos dele. Então o Abel ele não muda essa postura dele, o que é para mim muito errado, porque ele é o técnico, né? O Palmeiras tomou 4 do Novo Horizontino, o mínimo que ele deveria fazer, desculpa, errei, caguei, né? Não, errei na tática, errei na configuração do time, errei em posicionamento. Os jogadores fazem aquilo que o técnico manda. Simples. Então, se o técnico chegar lá e falar, a gente vai jogar na retranca, o time vai jogar na retranca. Se o técnico falar, a gente vai jogar 100% ataque, o time vai jogar 100% ataque. Então os jogadores têm parcela de culpa? Sim, os jogadores têm parcela de culpa, né? Não jogaram bem, erraram passe, jogaram da bola, né? Mas o Abel Ferreira tem essa postura, né, de não assumir as responsabilidades. Vamos ver hoje, né? Hoje ganhou, ele vai... hoje, como ganhou, com certeza na coletiva ele se exaltou, falou que ele foi gênio e tudo mais. Essa postura do Abel Ferreira que me incomoda muito, porque quando o time ganha, ele é o máximo, ele conseguiu. Quando o time perde, ele não errou. Então, isso me incomoda demais no Abel Ferreira. Espero que ele mude aí com o tempo. Dificilmente vai mudar, ele está aqui há 5 anos e não mudou. Não vai ser agora que vai mudar. Pro lado do São Paulo, o Crespo, antes do clássico, falou que vai tentar fazer aquilo que ele puder, está no alcance dele, mas que a situação do São Paulo é muito complicada. Então, basicamente, o Crespo ali, para a torcida, já falou, olha, não espera muito, porque não tem o que fazer, eu estou dando o meu melhor aqui. O jogador 3 meses sem receber, salário atrasado, tumulto na diretoria, né, no administrativo, polícia investigando esquema e desvio de verba, tudo isso, fala assim, o jogador não pode sentir, o jogador não pode se envolver. Não tem como, cara, é impossível. O jogador olha, saiu, tá lá treinando. Às vezes ele nem assiste televisão, mas daqui a pouco chega um familiar dele e fala, você viu aí, saiu a notícia lá no São Paulo, descobriram mais 150 milhões desviados aí de verba, e o cara olha e fala, e eu aqui sem receber. Então sim, mexe com o jogador, é complicado. E novamente aqui eu falo pro jogador, eu sei que não dá vontade de jogar, eu não sou a favor de você ficar devendo. Se você tem um contrato que é para pagar o jogador X, Y, Z, independente se na minha opinião ele mereça ou não, mas se foi feito o contrato, cumpra com o contrato, pague o cara. Só que eu tenho que lembrar vocês, jogadores, quando vocês não ganham, quando vocês fazem isso com o time, vocês não estão prejudicando os caras que estão lá no administrativo. Vocês não estão prejudicando o presidente, coordenador,
diretor, coordenação, você não está prejudicando esses caras. Porque esses caras, hoje eles estão em São Paulo, amanhã eles já não estão. Olha o Casares, até semana passada ele estava no São Paulo ainda. Ele não está mais, quer dizer, não está mais exercendo o cargo, porque ele pode voltar. A torcida fica. A torcida que acompanha esse time sempre, a torcida que mais sofre, a torcida que mais se abala, a torcida que está ali do lado de vocês. Então, novamente, eu falo, quer protestar? Sou super a favor do protesto, com faixa, com um movimento, com um gesto antes do jogo ou no final do jogo. Eu sou a favor, mas joguem futebol, porque a torcida não merece o que está acontecendo no clube, na parte da gestão, e não merece ver os jogadores ali do seu elenco, desculpa, abrir mão de jogar bola por conta dos problemas administrativos. Então a torcida não merece isso. Então joguem bola, se esforcem pela torcida, não pela administração. Mas se esforcem pela torcida, porque a torcida não merece tudo isso que está acontecendo com São Paulo. Tá? Bom, os próximos jogos, né? O São Paulo pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, deixa eu verificar, deixa eu só pegar aqui que eu esqueci quem que o Palmeiras pega. Calendário, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, tá? Então esses são os próximos confrontos dos dois times, tá? A classificação do Paulista, né? Os 8 primeiros colocados: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Mirassol, São Bernardo, Capivariano, Portuguesa e Corinthians, tá? São os 8 primeiros colocados que estão se classificando para os playoffs, tá? O Santos está ali em 9º, tá? Com a mesma pontuação que o Corinthians, o mesmo saldo de gols. Porém, acho que ele é o critério dos cartões. Tá? Então, o Santos ali na 9ª colocação. Rebaixados hoje seria a Ponte Preta, que tem só que tem um empate, está com 1 ponto a Ponte Preta. E o Noroeste, que está com 4 empates e 1 derrota. Tá, então são esses os 2 times que estão sendo rebaixados, que estariam rebaixados hoje. Acima deles, na 14ª posição, está o São Paulo, com 4 pontos. Tá com os mesmos pontos que o Noroeste, porém o São Paulo tem uma vitória, né, no critério de desempate. O São Paulo, por ter uma vitória, fica na 14ª colocação, mas o São Paulo ali beirando a zona de rebaixamento do Paulista. O São Paulo correndo o risco de ser rebaixado no Paulista, gente. Então é uma situação muito complicada do São Paulo. O Palmeiras nem tanto, né? Apesar do mau futebol, do não bom futebol, vou falar do não bom futebol que o Palmeiras tem exercido. O Palmeiras teve 4 vitórias agora e 1 derrota. Então o Palmeiras está fazendo a parte dele, mesmo não jogando bem, o Palmeiras está conseguindo resultados. E o São Paulo nem isso. Então é preocupante, sim, o torcedor tem que se preocupar. E quando eu digo que o torcedor tem que se preocupar, gente, não é em rede social, de jogador, ir lá xingar e, sabe, ameaçar. Gente, esquece, não faz isso, não vale a pena. O cara é um profissional, tá? A família não tem culpa, tá? É a família do cara, às vezes não tá nem aí, é igual você aí tem seu cônjuge do seu lado, você vai trabalhar todo dia, fica preocupado, né? Que a gente sabe como que é hoje em dia, sair na rua para ir trabalhar é complicado, você não sabe se você vai voltar, porque infelizmente o Brasil é um país extremamente violento, né? Então ir lá na rede social e ameaçar a família do cara não é legal, não é uma coisa bacana. Mas eu acho que sim, tem que se protestar, chegar lá com os jogadores, protestar, falar,
Não dá, pô, é São Paulo, a história, é um clube gigante, é um clube grande, é um clube com uma história lindíssima no cenário mundial, e não merece o que está sendo feito com ele. Assim como o Palmeiras também não merece, o Santos, nenhum clube merece, né? Assim como eu falo do São Caetano, que era um clube até muitos anos atrás que estava ali disputando Libertadores. Hoje São Caetano sumiu, tá? Série D, foi afundado, né, infelizmente. E é legal ver a Portuguesa, né, depois de tantos anos afundando, com tantos problemas, se reerguendo de novo, mesmo a torcida reclamando da SAF, que não está investindo, né, mas talvez ali vamos esperar um pouquinho, né, a SAF se alinhar direitinho, pode ser que a Portuguesa aí volte de novo, esteja aí na elite do futebol novamente. Bom, amanhã temos a continuação das rodadas do Paulista, dos demais estaduais. Eu passo aqui, eu falo para vocês, a gente fala um pouquinho dos jogos estaduais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Peguei ali o clássico para fazer uma análise mais detalhada. Preciso melhorar, eu sei, mas põe nos comentários aí o que vocês acharam, né, os pontos positivos, negativos para melhorar, para a gente ter um canal bem bacana. E coloque sua opinião, né? Você São Paulino, palmeirense, coloque nos comentários aí o que você achou do jogo, que você gostou, que você não gostou, se você gostou da montagem das equipes, você palmeirense, né, dessa vitória, se você gostou da vitória, né? Gostar da vitória todo mundo gosta, né? Mas se você gostou do jeito que o time jogou, se você acha que o time deu uma evoluída, põe nos comentários. Se você é São Paulino aí, o que você achou? Você acha que o Crespo errou, não errou? Se a culpa é dos jogadores, a culpa é do técnico, não deixa de colocar nos comentários, beleza? Chegou até o final do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para sempre estar recebendo os novos vídeos. Deixa o seu like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou, não tem problema nenhum, tá? E se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Beleza, gente? Obrigado por vocês ficarem até aqui, até a próxima e fui!